A Rádio Vaticano transmite a partir de agora a Oração Mariana do Ângelus, dirigida pelo Papa Francisco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. De fato, a partir deste momento, passamos a transmitir diretamente da Praça São Pedro a Oração Mariana do Ângelus, conduzida pelo Santo Padre, neste terceiro domingo da Quaresma. Queremos inicialmente saudar os amigos conosco através do rádio e da televisão, os amigos da RCR, Rede Católica de Rádio, através da Rádio Aparecida, também os amigos da TV Aparecida. A nossa saudação aos amigos da Rede Canção Nova de Rádio e Televisão, da Rede Vida, da Rede Evangelizar de Comunicação de Curitiba, aos amigos da Rede da Milícia Imaculada e Milícia Sati. A nossa saudação ainda aos amigos da Rádio Anunciadora, Rádio Senhora do Amparo e Rádio Web Amparo em Niterói, Rio de Janeiro. Saudamos ainda aos amigos da Rede Maria de Brasília, Rádio Maria Internacional, Rádio Caiari de Porto Velho, em Rondônia. A nossa saudação também aos amigos da Rede Fraternidade, no Rio Grande do Sul, Rádio Aliança, e Rede Boa Esperança de Rádio em Palmas, no Tocantins. Rádio Fé e Luz de Campinas, São Paulo. A nossa saudação se estende às demais emissoras espalhadas pelo Brasil, bem como aos amigos de Portugal e aos amigos dos países lusófonos da África, em conexão conosco. Os amigos de Cabo Verde, Angola, Moçambique, de Guiné-Bissau, da Rádio Salmança de Guiné-Bissau, bem como os amigos de São Tomé e Príncipe. Com a gente, como habitualmente, nos domingos para o Ângelus, o Bruno Franguella, a quem saudamos neste momento, desejando um bom domingo. Bom dia, Bruno. Um bom dia também para você, Raimundo. Enquanto você saudava as pessoas, eu imaginava quantos amigos realmente nós temos em todo o Brasil afora e os países que também nos acompanham. Realmente um prazer estar aqui mais uma vez transmitindo a oração do Ângelus com o Papa Francisco para os nossos amigos. Exatamente, Bruno. E aqueles que nos acompanham com assiduidade devem se dar conta de que essa lista de saudação vai sempre aumentando, não? São as emissoras, nossos amigos que pedem que a gente, então, os cite, e a gente faz com muita alegria, saudando a todos os nossos ouvintes, a todos aqueles que nos acompanham através dessas emissoras de rádio e televisão que prestam um serviço grandiosíssimo aos nossos fiéis, ao nosso público, a todos aqueles fazendo chegar a voz do Santo Padre aos quatro cantos do mundo. Bruno, saudamos também, a propósito, aqueles que nos acompanham pela internet, nossos amigos do Vatican Player, bem como aqueles que nos acompanham pelo YouTube, os amigos das redes sociais. Como dissemos, Bruno, entramos assim no terceiro domingo do tempo quaresmal. Como a gente sabe, esse tempo de recolhimento, tempo de oração mais intensa, tempo de leitura mais aprofundada da Palavra de Deus. E a gente aproveita sempre esse tempo, esses minutos que antecedem a oração mariana para lembrar algum fato, algum evento que tenha marcado a semana. E como não poderia ser diferente, nós lembramos que na última segunda-feira, dia 13, celebramos o 4º aniversário da eleição do Papa Francisco, a eleição do então arcebispo de Buenos Aires, cardeal Jorge Mário Bergoglio, à cátedra de Pedro. Nós queremos então aproveitar para recordar um pouco aquele dia, aquele 13 de março de 2013. Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui.
Essas as primeiras palavras do Papa Francisco apresentando-se pela primeira vez à Igreja, apresentando-se ao mundo inteiro como o novo sucessor de Pedro. Naquela noite disse: irmãos e irmãs, boa noite, vocês sabem que o objetivo do conclave era eleger o bispo de Roma. Meus irmãos cardeais foram buscá-lo quase ao fim do mundo. Por isso, eis-me aqui. Agradeço a todos pela acolhida. Agora, a comunidade diocesana de Roma tem o seu bispo. Obrigado. E adesso incominciamo questo cammino, vescovo e popolo, questo cammino della Chiesa di Roma, che è quella che preside nella carità tutte le chiese, un cammino di fratellanza, d'amore, di fiducia fra noi. E agora iniciamos este caminho, o bispo com o seu povo, o caminho da Igreja de Roma que preside a todas as outras igrejas na caridade, um caminho de fraternidade, de amor, de mútua confiança. Rezemos sempre uns pelos outros, rezemos por todo o mundo para que haja uma grande fraternidade. Espero que este caminho eclesial, que hoje começamos com a ajuda do cardeal vigário aqui presente, seja frutuoso para a evangelização desta cidade tão bela. Prima che il Vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica. La preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo Vescovo. Antes que o bispo abençoe o povo, peço-lhes que rezem ao Senhor para que me abençoe. É a oração do povo pedindo a bênção para o seu bispo. Façamos em silêncio esta oração por mim. Bruno, podemos dizer aquele dia de grande surpresa para todos nós, com a eleição do então arcebispo de Buenos Aires, a primeira vez que temos um Papa filho desta terra, da América Latina. Primeira vez que temos um Papa a chamar-se Francisco, o primeiro Papa jesuíta, você que é também da família de Santo Inácio de Loyola, também jesuíta, certamente motivo de grande alegria, e o Papa Francisco que surpreendia o mundo inteiro, inaugurando essa nova fase, como podemos dizer, assim como o Concílio Vaticano II foi um sopro do Espírito Santo, que se sentiu forte na moldura da Praça São Pedro naquele 13 de março de 2013. De fato, Raimundo, a partir das primeiras palavras e gestos do Papa Francisco, nós pudemos conhecer de um modo muito concreto aquilo que o Concílio Vaticano desejava de um Papa. Primeiramente se apresenta como bispo de Roma, pede a oração das pessoas, diz que a Igreja de Roma preside na caridade todas as igrejas do mundo, são de fato expressões que o concílio quis levar avante e que Francisco, no seu primeiro discurso, deixou bem claro como seria o seu papado, como ele compreende o papado. É interessante que ele também, na sua homilia, no dia 19 de março de 2013. Portanto, exatamente hoje, completando 4 anos do início solene de seu pontificado. Exatamente, o Santo Padre dizia: celebramos o início do ministério do novo bispo de Roma, sucessor de Pedro, que inclui também um poder, dizia o Papa. Não esqueçamos jamais que o verdadeiro poder é o serviço, e que o próprio Papa, para exercer o poder, deve entrar sempre naquele serviço que tem o seu vértice luminoso na cruz. Portanto, essas são as palavras da homilia da inauguração solene do pontificado do Papa Francisco. Há exatamente quantos anos, Raimundo? Exatamente 4 anos, portanto, hoje iniciamos o 5º ano do pontificado do Papa Francisco. De fato. E também para nós brasileiros, vale lembrar também que no dia 19 de março de 1534, nasceu uma pessoa muito importante para o nosso país. São José de Anchieta nascia e tomava exatamente o nome de São José nas Ilhas Canárias, que depois se tornou o apóstolo do Brasil. Vale lembrar também deste nosso santo tão querido que evangelizou a nossa nação. Pois é, Bruno, estamos vivendo aí os momentos que antecedem a oração mariana do Ângelus. Dentro de instantes, o Santo Padre estará assomando a janela do apartamento pontifício para conduzir a oração mariana. E podemos ressaltar, Bruno, que esta semana o Santo Padre celebrou na Basílica de São Pedro, na sexta-feira, esta liturgia penitencial, assim marcando este período quaresmal, como ele vem fazendo a cada ano, esta liturgia no signo da penitência que caracteriza a quaresma.
De fato, a quaresma, ela tem a ver com a penitência, com a oração, mas não uma penitência que busca o sofrimento, mas uma penitência que realmente nos aproxima do Senhor. Nos sentimos cada vez mais humanos, cada vez mais também frágeis, mas ao mesmo tempo próximos a Deus e dos irmãos. Temos aqueles que nos acompanham pela televisão, pela internet, as imagens que enquadram a janela do apartamento pontifício. Neste momento, abrem-se as cortinas e o Santo Padre, então, acaba de assomar a janela que dá para a Praça São Pedro, saudando a multidão de fiéis e peregrinos e turistas presentes, muitos dos quais também acorreram à Praça São Pedro esta manhã para ouvir a voz, ouvir a mensagem do sucessor de Pedro. Vamos ouvir a locução que precede a oração mariana. Buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Il Vangelo di questa domenica O evangelho deste domingo, terceiro da ci quaresma, presenta il dialogo di Gesù con la Samaritana. nos apresenta o diálogo de Jesus com a samaritana. L'incontro avvenne O encontro mentre se Gesù dá attraversava la enquanto Samaria, Jesus atravessava a Samaria, regione tra la região Giudea e la entre a Galilea, Judéia e a abitata Galileia, da gente che i habitada giudei por pessoas que os disprezzavano, judeus desprezavam, ritenendola scismatica ed eretica. considerando-as cismáticas e Ma heréticas. proprio questa popolazione sarà una delle Mas prime ad justamente esta aderire alla população será uma das predicazione primeiras a aderir cristiana à degli pregação apostoli. cristã dos apóstolos. Mentre i discepoli vanno nel villaggio Enquanto os a discípulos procurarsi vão da ao mangiare, vilarejo Gesù procurar rimane presso un comida, pozzo Jesus e permanece chiede da no bere a poço, una donna próximo ao poço, e pede venuta água lì ad a attingere uma mulher l'acqua. que estava ali para pegar água. E da questa richiesta E deste comincia un pedido dialogo. inicia um diálogo. Come mai un giudeo si degna Como é di possível chiedere que um judeu se qualcosa a digne una a pedir samaritana? alguma coisa a uma samaritana? Domanda lei. Pergunta ela. Gesù risponde: Jesus responde: se tu sapessi chi se sono soubesses io quem sou eu e il dono che ho per te, e o dom que tenho para, a para chiedere ti, e io ti darei acqua viva, serias tu a pedir-me un'acqua che e eu te darei sazia água ogni viva, sete, uma água que sacia che toda diventa sede e torna sorgente fonte inesgotável inesauribile nel cuore no di chi coração la beve. de quem a bebe. Andare al pozzo ad Ir ao attingere poço acqua pegar água é faticoso cansativo e noioso. e monótono. Sarebbe bello avere Seria a bonito ter à disposizione disposição, una seria bom ter à sorgente disposição uma fonte trampilante. Ma Gesù parla di un'acqua diversa. que jorra. Mas Quando Jesus la fala de donna uma água si diferente accorge che quando a mulher se l'uomo dá conta con cui de que o sta homem parlando com è o un qual está falando profeta, é um profeta, gli confida la propria vita confia a e gli ele pone a própria questioni vida, se religiose. abre e lhe coloca a questão La religiosa, sua questões sete religiosas, di perguntas religiosas. affetto e di vita A sua piena sede de afeto e de non è vida stata plena pagata não dai foi 5 satisfeita mariti pelos che ha avuto, 5 maridos que teve. anzi, Aliás, ha sperimentato experimentou delusioni, desilusões inganni. e enganos. Perciò Por isso, la donna a rimane mulher permanece colpita dal impressionada grande pelo grande rispetto respeito che Gesù ha que per Jesus tem lei. por ela. E quando Gesù E quando le ele lhe parla fala addirittura della vera fede come da relazione verdadeira con fé Dio como Padre in relação spirito e com in Deus verità, Pai em espírito e verdade, allora intuisce che então quell'uomo entende que potrebbe aquele essere il homem Messia. poderia ser o E Messias. Gesù, E Jesus, cosa rarissima, coisa lo muito rara, conferma. o confirma. Sono io che parlo con te. Sou eu que falo Lui contigo. dice di essere il Messia Ele a diz una ser o Messias donna a uma mulher che aveva una que vita tinha uma vida così disordinata. assim tão desordenada. Cari fratelli, Queridos irmãos, l'acqua che dona a la água vita que dá eterna a vida è eterna stata effusa nei foi nostri infundida cuori em nel nossos giorno corações del no nostro dia do battesimo. nosso batismo. Allora Então, Dio ci ha Deus nos trasformati e transformou e riempiti della sua preencheu-nos grazia. com a sua graça. Ma può darsi che Mas questo grande pode dono acontecer que este lo grande abbiamo dom o dimenticato tenhamos o esquecido ridotto a ou un mero reduzido dato a um mero anagrafico, dado e forse andiamo in cerca di pozzi
le cui acque E talvez non ci dissettano. tenhamos buscado poços cujas águas não tiram a nossa sede. Andiamo in cerca dei pozzi Vamos à procura de poços che non hanno acque pulite. que não têm águas limpas. Allora questo Vangelo Então, este è evangelho proprio per noi, é próprio para non solo nós. per la Samaritana. Não somente per para a noi. samaritana, para nós. Gesù ci parla come Jesus alla nos fala Samaritana. como falou a Certo, samaritana. non Claro, noi già lo conosciamo, nós já o ma conhecemos, forse non lo abbiamo mas ancora talvez incontrato ainda não o tenhamos personalmente. encontrado pessoalmente. Sappiamo chi è Gesù, Sabemos quem é ma Jesus, forse mas non l'ho talvez não incontrato. o encontramos pessoalmente, falando com Ele. E non lo abbiamo ancora riconosciuto E ainda não o come il reconhecemos nostro como Salvatore. o nosso Salvador. Questo tempo di Quaresima Este tempo de Quaresma é é a l'occasione ocasião buona boa per para avvicinarci a aproximar-nos dele, incontrarlo encontrá-lo nella na oração, in un num diálogo cuore a cuore, de coração para coração, parlare con lui, falar com ele, ascoltare lui. escutá-lo. É l'occasione buona É a per ocasião vedere boa il suo para volto, anche ver o seu nel rosto, volto di un inclusive fratello no o di rosto una do irmão ou sorella de uma irmã sofferente. que sofre. In questo modo Deste possiamo modo, podemos rinnovare renovar em nós grazia a graça do battesimo, batismo, dissetarci alla fonte della parola di Dio e del suo Santo Spirito. matar a sede na fonte da palavra de Deus e do seu Scoprire anche la Espírito, gioia e assim descobrir di também a diventare alegria de artefici tornar-nos di artífices de riconciliazione, reconciliação strumenti di e instrumentos pace de paz nella vita quotidiana. na vida cotidiana. La Vergine Maria A ci Virgem Maria nos aiuti ajude ad attingere costantemente a alla recorrer grazia, constantemente, che a è alcançar constantemente a quell'acqua graça que é esta che água scaturisce que dalla brota roccia che è da Cristo rocha que é Salvatore, Cristo Salvador, affinché possiamo a fim de que professare possamos con professar com convinzione convicção la nostra fede a nossa e fé annunziare e con anunciar gioia com alegria le meraviglie as maravilhas dell'amore di do amor de Deus misericordioso misericordioso e fonte di ogni bene. de todo bem. Angelus Domini nunciavit Mariae. E concepit Spiritu Sancto. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Digne ficiamo provisionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo nunziante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine, Et lux perpetua luce Deis. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fece caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Santo Padre que acena a multidão, saúda Cari e tem a fratelli resposta e afetuosa dos sorelle, fiéis. Queridos irmãos e voglio irmãs, assicurare la mia vicinanza desejo alla cara assegurar a minha popolazione del proximidade Perù, ao povo peruano, duramente colpita duramente da devastanti atingido alluvioni. pelas devastadoras Prego per le chuvas. vittime Rezo e pelas per quanti vítimas sono e impegnati por aqueles que nel estão prestare empenhados soccorso. em prestar socorro. Ieri a Bolzano Ontem, è em stato Bolzano, proclamato beato foi proclamado Iosif beato Mair Neusser, Joseph Mair Nusser, padre di famiglia pai de ed família, esponente dell'azione expoente cattolica, da ação católica. morto martire perché si Foi rifiutò martirizado ad porque se aderire al negou nazismo a aderir ao per nazismo fedeltà al Vangelo, por fidelidade ao Evangelho. per la sua grande levatura morale Por e sua grande spirituale. vida moral e Egli espiritual, costituisce un modello per ele i se fedeli torna um modelo laici, para os fiéis leigos, specialmente per i papà especialmente para os che pais, oggi ricordiamo con grande affetto. que hoje recordamos Anche com se grande la festa afeto. di San Giuseppe Ainda que a si festa de São festeggia José, domani, perché padroeiro oggi è deles, domenica. neste A ano tutti será i papà celebrada amanhã porque hoje é salutiamo domingo. con un grande A todos os applauso. pais, nós saudamos com um grande aplauso. Rivolgo un cordiale saluto a tutti Dirijo uma voi cordial pellegrini di saudação a todos Roma, vocês peregrinos de Roma dell'Italia da e di Itália diversi paesi. e de diversos países. Saluto le comunità Saúdo as neocatecumenali comunidades neocatecumenais venute que dall'Angola vieram da e dalla Angola e Lituania. da Lituânia. Come anche Como i também responsabili della os comunità di San responsáveis da Egidio comunidade Santo dell'Africa e di Egídio, America da Latina. África e da América Latina. Saluto i fedeli italiani di Saúdo os fiéis Viterbo, italianos de Viterbo, Bolgare, San Benedetto Bolgare e Po São Benedito Po e gli studenti di e os Torchiarolo. estudantes de Torquiarolo. A tutti auguro una buona A todos domenica. desejo um bom domingo. Non dimenticatevi di pregare per me. Não se esqueçam de rezar por mim. Buon pranzo e arrivederci. Um bom almoço e até logo. O Santo Padre, a saudade de toda a multidão, hoje muito animada. E com esse sorriso, então, o Santo Padre se despede de nós. Exatamente, o Santo Padre que acena para a multidão de fiéis peregrinos e turistas e estes que respondem afetuosamente ao aceno do Santo Padre. O Papa Francisco também bastante sorridente nesta manhã de domingo, de tempo não exatamente solar. Você que chegou mais recentemente, eu cheguei bem cedo, ainda está nublado, não? É verdade. Então. Sim. Pois é, Bruno, assim chegamos ao final desta transmissão, apenas ressaltando nas saudações aos diversos grupos de fiéis e peregrinos presentes após a oração mariana do Ângelus, o gesto de proximidade do Santo Padre às populações do Peru, duramente atingidas nestes dias pelas enchentes que têm castigado populações daquele país andino. O Santo Padre expressando então a sua proximidade, rezando pelas vítimas e por aqueles que se encontram nas operações de socorro. Bruno, não nos resta que agradecer aos nossos amigos ouvintes, telespectadores, aqueles que nos acompanham também pelo Real Player, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. A todos desejar um bom domingo. Mais uma vez, obrigado também a você pela preciosa contribuição e colaboração dos domingos e a você também um bom domingo, Bruno. Um bom domingo também, Raimundo. Um bom domingo a todos que nos acompanharam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.